Fala, meus bravos, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Galera, 5 dias, 5 longos dias, né? 5 longos dias para a estreia das nossas bravas no Mundial, né? Elas já estão lá em Londres. Teve um evento, né? Que a galera foi lá no Parque São Jorge para se despedir delas. Cara, muito bom, né? Muito bom ver toda essa repercussão. É, Vamos falar disso, vamos falar de bastante assuntos, porque esse começo de ano tá frenético para o Corinthians, né? Uma coisa frenética. A gente já começa aí disputando os 3 primeiros jogos, assim, vão estar entre os 3 mais importantes da temporada, sem exagero, né? Então é disso que a gente vai falar hoje. Não esquece, ó, já vou pedir agora no começo do vídeo. Deixa seu like aqui embaixo, segue nas redes sociais, tá? A gente tá lá no Instagram, universobrabo.sccp. Já segue lá, deixa o like, compartilha o vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho, faz toda essa parafernália aí, que é para vocês, para vocês poderem sempre receber quando tiver vídeo novo aqui no canal, beleza? Eu tento postar pelo menos um vídeo por semana, alguns shorts, umas coisas assim, mas vocês só vão receber tudo se tiver com o sininho ativado, beleza? Então, se quiser curtir essa resenha aqui comigo, para a gente poder debater ideia, deixe os comentários aqui. Como por enquanto o canal ainda está pequenininho, eu consigo ler todo mundo, consigo responder todo mundo, certo? E conforme for dando, eu vou continuar fazendo isso, beleza, galera? O máximo que eu puder, isso eu prometo, beleza? E então, bora lá. Primeiramente, né, Coringão chegou lá, já está treinando, já vimos a Zanotti malhando, já vimos a Ivana gravando podcast, já vimos, entre aspas, né, porque ela, não, podcast não, gravando vlog, que ela adora fazer isso, né? Enfim, já tá tudo normalizado, né? Tudo normalizado. O povo usando a Lelei, ela toda tímida, como sempre. Isso nos leva assim, ao seguinte, você vê que elas estão muito à vontade. Eu vi o vídeo da chegada delas lá, você vê alguns semblantes de algumas jogadoras um pouco nervosas e tal. O que é normal, gente. Elas são seres humanos, né? São pessoas que, claro, nasceram com um dom extraordinário e com uma missão mais extraordinária ainda, que é defender esse manto aqui, né? Então, a gente entende que elas têm uma missão mais do que especial na vida delas, beleza? E agora vão fazer isso no Mundial, né? Então, já chegaram lá, já estão treinando. E, bom, o primeiro assunto que eu quero falar é exatamente sobre quem foi para Londres, ok? Quem são as jogadoras que foram para lá, né? Vou compartilhar aqui com vocês. Então, a gente tem aqui essa foto aqui do lado. É desse lado, né, galera? No outro vídeo eu apontei para cá, porque minha câmera fica invertida aqui no, no aplicativo, não aparece, mas é desse lado, né, que elas estão. Escreve aqui nos comentários se eu apontei pro lado certo, beleza? Que agora, nesse momento, eu não consigo ver. Meu Deus do céu. Tô aprendendo ainda, galera. Tenham paciência. Tenham paciência. Eu sou um velhinho, tá? Lembrem-se disso. Então, a gente vê aqui, né? Aqui tá separado por ordem alfabética. Então, a gente vê que a gente tem a Ana Vitória, Andressa Alves, Ariel Godoy, Belém Aquino, Carol Nogueira, Dayana Rodrigues, Duda Mineira, Duda Sampaio, Érica, Gabi Zanotti, Gi Fernandes, Isela Robledo, Ivana Fuso, Jaqueline, Johnson, Juliette, Lele, Letícia Monteiro, Letícia Teles, Nicole, Paula Garcia, Raíza, que eu sei agora, eu assisti a coletiva, né, de apresentação, e é Raíza, beleza? Nada de Raíssa, tá? Pelo amor de Deus, Raíza. A Hillary, Tamires, Thaís Ferreira e Vicky Albuquerque. Ótimo, né? Tenho algumas ressalvas aqui, alguns comentários a fazer, né? A gente vê que das jogadoras novas, 4 estão aí, né? Das 5. Então, a Ana Vitória tá aí, a Belém Aquino tá aí, a Paula Garcia e a Raíza estão aí, né? Afinal de contas, chegaram para reforçar o Coringão, então tem que ir para o torneio mais importante. Só que aí a gente vê que tá faltando a Agostina, né? Eu falei no vídeo que eu comentei as contratações do Corinthians, tá?
Tá aqui no card, beleza? Tá aqui no card esse vídeo. Eu comentei que eu tinha um certo receio quanto a Agostina, certo? Mas eu tinha medo do que podia acontecer, tá? Eu de verdade, eu tava com receio do que podia acontecer e tal. Eu só não esperava que fosse ser ainda pior, sabe? Porque a pessoa acabou de chegar, tem uma lesão e fala que já é uma lesão recorrente. Ou seja, cadê, cadê a galera do Corinthians? Cadê, sei lá, cadê a diretoria? Cadê a Iris analisando? Eu falo, 8 bilhões de pessoas no mundo. Não é possível que exista uma outra zagueira sem ser uma que já levantou uma placa assim, tu chupa gambá, né? Mas ela, ela chega e já se machucou, né? Eu só imagino assim o Flamengo, né? Penso na imagem do Flamengo assim, né? Ele sentado numa mesinha de bar, tomando aquele litrão, falando, você não sabe da última. Consegui passar uma areia pro primeiro otário, né? Porque é isso, fizeram dois otários. Aí, passaram uma areia. Parabéns, né? Então, uma zagueira que já desrespeitou a gente, que é paneleira, que abandonou o ex-clube no jogo mais importante da temporada, chega aqui bichada. Olha que legal, né? Então, assim, um comentário que eu precisava fazer, galera, porque mostra mais uma vez a falta de competência da nossa diretoria, do departamento em si. E ainda assim, eu gosto de reforçar o seguinte: apesar da Agostina, eu achei essa janela de transferência melhor do que a do ano passado, tá bom? Eu realmente, assim, quem veio ano passado, eu não consigo pensar. Assim, eu penso na Letícia Monteiro, que é a única jogadora aqui que chegou ano passado que eu olho assim e falo, meu, essa contratação realmente gostei bastante. O resto, pô, vocês vão defender o que? Ariel Godoy? Ai, ai, eu ainda lembro daquele pênalti dela discutindo com a Ludmilla quem ia bater. E a Ludmilla só, tipo, sai daqui, filha. Eu bato. Bateu, fez o gol e ela saiu brava. Ah, meu, pelo amor de Deus. Então, sei lá, no ano passado veio ela, veio a. Quem? A Ivana, que ainda não mostrou que veio. Vocês forem olhar os números da Ivana, você pega ali o SofaScore, o Gol, pega qualquer site assim. Você vê que ela tem bons números jogando contra o Taubaté, contra, sei lá, contra os times assim, time do interior de São Paulo, que não tem a mesma estrutura, né? Não tem uma estrutura que sirva para bater de frente com o Corinthians. Com esses times, a Ivana tem gol, né? Agora, cadê ela no clássico? Cadê ela no jogo decisivo? Que falaram que ela ia chegar para jogar a Libertadores. O que que ela fez na Libertadores? Sabe? Então, realmente, essa janela eu achei muito melhor do que a do ano passado. Na teoria, vamos ver quando elas começarem a jogar, mas estou bem confiante. Já falei também o que eu acho sobre o time do Gotham. Não acho que seja um adversário que a gente vai ter muita dificuldade. A única coisa que pode atrapalhar o Corinthians nesse primeiro momento é o nervosismo. Se o Corinthians entrar nervoso, pode azedar o leite. Caso contrário, meu, do Gotham, assim, vai ser um adversário que a gente consegue ganhar, beleza? Eu fiz toda a análise do Gotham também. Vou deixar aqui no card, beleza? Vou só pegar aí e aí depois, quando acabar esse vídeo, coloca na fila aí, quando acabar esse vídeo, assiste esses outros dois. Eu falei, e aí fala ó, o que vocês acham, ok? E se forem responder esse, que eu analisei o Gotham, analisa os números, tá? Analisem os números antes de comentar alguma coisa, beleza? Importante falar, ok? Dessas jogadoras aqui que estão no Corinthians, né, no Mundial, quais jogadoras aqui eu acho que pode fazer a diferença? Desculpa, antes de entrar nisso, mais uma jogadora aqui que eu gostaria de comentar, né? A Carol Nogueira. É assim, galera, vou ser muito sincero com vocês. Eu gosto dela. Eu gosto. Eu sei que no Corinthians, até o presente momento, ela ficou devendo. Sei, tenho plena consciência disso. Mas ela sabe jogar.
E ela já mostrou isso algumas vezes. Não vamos esquecer Campeonato Brasileiro de 2024, que ela fez simplesmente o gol do título, né? Então, o jogo lá que foi 2-0 contra o São Paulo, ela entra no segundo tempo e faz, né? Ela e a Zanotti entram no final do jogo, porque o Senato com essa mania de deixar a Zanotti no banco, né? Colocou a Zanotti, ela pegou, deu aquele passo em profundidade e a Nogueira faz o gol, né? Eu gosto dela, é uma jogadora que eu gosto. Eu só não sei se para esse Mundial ela vai estar pronta, porque ela teve um problema pessoal, tá? E ela estava afastada por isso. Ok, faz parte. Como eu falei, as jogadoras são humanas, são pessoas comuns, e elas têm, né, problemas pessoais na vida delas. Então, ela estava desfalcando o Corinthians. A pessoa está há meses sem jogar. As últimas partidas que ela fez, ela não vinha tão bem. E aí agora ela vai simplesmente jogar o Mundial. Sei lá, hein? É que é aquilo, ela já é uma jogadora madura, então eu não acho que ela vá tremer na base ali na hora de jogar. Né? Até porque é uma jogadora experiente, né? Já foi para a seleção brasileira mais de uma vez, enfim, já mostrou que sabe jogar bola, né? Então, inclusive já mostrou isso no Corinthians em alguns momentos, mas eu não sei se para esse Mundial ela é a melhor opção, não. Provavelmente vai ser reserva, ainda assim, né? Não vejo ela fazendo tanta diferença, tá? E tudo isso que eu falo, galera, eu espero estar errado. Eu espero que em algum momento, sei lá, se precisar dela, ela entre e faça o gol do título outra vez, né? Faça o gol do título outra vez. Eu já perdoei, tá? Já perdoei quem perdeu o pênalti contra o Palmeiras na final do Paulista de 24, tá bom? A Carol Nogueira não deu. A Duda Sampaio também, né? Essa que tá aqui na foto. Ela também perdeu aquele dia. Então. Mas já perdoei elas, tá? Já perdoei. E deixa eu ver. Agora sim, quem eu acho que vai conseguir fazer a diferença lá? Vamos lá. As que chegam com grande expectativa. Então, acredito que elas vão conseguir realmente fazer a diferença, tá? Então, eu vou colocar aqui nessa, nessa categoria as quatro jogadoras novas. Não sei se vão entrar já como titular, mas em algum momento vão jogar. Em algum momento da primeira partida e da segunda partida vão jogar. E eu acredito que elas vão jogar bem, tá? Mandando essa energia positiva. Jogadoras assim, que eu sei que também podem fazer a diferença. Zanotti, com certeza. Se tem uma jogadora que pode decidir ali, é a Zanotti, tanto pela experiência, tanto pelo condicionamento físico dela, que é uma coisa impressionante. Por tudo isso, eu acredito que a Zanotti possa realmente ser a jogadora decisiva, vai brilhar, vai ser a rainha do mundo. Eu realmente tenho fé nisso, baseado em números, né? Vai olhar os números dela. É, Acredito muito também nas nossas goleiras. Aí agora vai entrar meu lado supersticioso, né? Se eles perguntarem, Romulo, quão supersticioso é você? Assim, eu já fui assistir muitas finais das Brabas. Toda vez eu vou com o manto preto. E o Corinthians é sempre campeão. Teve uma vez que na hora que eu tava chegando na arena, eu tava chegando. Eu me toquei que eu tava com o manto branco. Eu olhei, puta que pariu, velho, tô de branco. Eu sempre vendo a final de preto. O que que eu fiz? Comprei um manto preto ali na hora antes de entrar. No final ainda consegui, tava com o manto branco na mão, consegui autógrafo das jogadoras. Tem meu manto branco guardado aqui com autógrafo. Mas eu sou supersticioso a esse nível, tá? Então vamos lá. Na temporada passada, os, os campeonatos que a gente ganhou, a gente tem dois dados ali interessantes, né? A Nicole e a Zanotti foram titulares na maioria dos jogos, certo? Ou seja, quer ser campeão, põe essas duas para jogar, beleza? Nos campeonatos que a gente perdeu, o Piscinato deixava a Zanotti no banco e tava a Lelê no gol. Tô dizendo que foi culpa da Lelê? Não, muito pelo contrário. Porra, final da Supercopa ela pegou pênalti. Mas, superstição, galera. Eu sou supersticioso. Futebol tem dessas. Beleza? Então, eu sou supersticioso. Eu iria com a Nicole no gol. Vamos ver o que o Quase Nada vai fazer. É,
aliás, gente, quase nada é como eu chamo o piscinato. Né? Aqui no meu círculo é que é assim, sabe, quando eu falo quase nada, eu me refiro ao piscinato. Sei lá, cara, ele me lembra o quase nada do Chapolin. Não sei se vocês sabem quem é. Quem tem minha idade sabe quem é, né? Mas, enfim, o quase nada do Chapolin. Pô, pesquisei no Google, quase nada, Chapolin. O piscinato é a cara dele. A mesma cara, mesma expressão, enfim, né? Mesmo tudo. Então, essa eu acho que vai fazer a diferença. Vejo muito assim, até a Tamires e a Érica, duas jogadoras que são, apesar de experiência, apesar da história do Corinthians, recentemente elas têm sido contestadas algumas vezes, sim. Porém, são jogadoras que têm nome e são famosas e talvez por isso elas consigam impor um respeito com jogadora gringa, tá? Então, elas podem impor esse respeito com as jogadoras estrangeiras. Sendo assim, acredito que elas vão fazer um Mundial muito bom, certo? Aquela que eu tenho amor e ódio, né, Thaís Ferreira, o passado dela condena, mas o presente, né, fez uma boa temporada pelo Corinthians e tudo isso. Tem ainda o receio dela ser paneleira junto com a Agostina? Totalmente. Mas isso é mais pra frente. Nesse momento, pra mim, assim, zagueiraça titular. A Thaís Regina também, né? A outra Thaís machucou. Postou até, né? Hoje cedo. Quer dizer, eu não sei se ela postou hoje cedo. Eu vi hoje cedo. Mas ela postou foto dela no hospital, fez a cirurgia. Enfim, né? Boa recuperação para Thaís Regina. E que ela volte melhor do que do que antes, né? Do que ela jogou ano passado até. Você sabe, galera, eu não acho ela um primor de zagueira, mas ajudou a gente em alguns momentos. Meteu gol nas trincas. Ajudou a gente em alguns momentos. Então, né? Enfim, bora lá. E a G Fernandes é uma jogadora que eu acho também que pode fazer a diferença, principalmente na parte ofensiva. Eu vendo alguns compactos do Gotham, eu vi que, assim, chuveirar na área é uma coisa que a defesa delas, assim, foi muito mal na temporada passada. Então, se elas não corrigiram esse erro, a Gi Fernandes é uma das jogadoras que melhor cruza, né? Ela e a Tamires, meu Deus. Cruzar a bola, assim, né? Eu tava assistindo com a minha namorada um compacto do Gotham, e teve uma jogada, assim, que cruzaram na área, a jogadora do time, assim, subiu sozinha, quase na linha da pequena área, só que ela cabeceou fraca em cima da goleira. Aí eu comentei com ela, falei, imagina se a Zanotti ou a Vicky cabeceando uma bola dessa. É caixa, é caixa. Então, tô bastante esperançoso quanto às laterais. Aí temos ali, né? A Duda Sampaio, também já falei, né? Quando ela quer jogar, ela joga. E joga o fino. Agora, quando ela não quer, assim, é um sono da peste. Então, assim, espero que coloquem o despertador no bolso dela e que ela jogue. E se ela jogar o que ela sabe, meu, ela é acima da média. Ok? Preocupações que eu tenho? A defesa. Não tem como, galera. A defesa é a minha maior preocupação. Porque a gente sabe o Piscinato como ele é, né? Eu fico me policiando para chamar ele de Piscinato e não chamar ele quase nada. Quer saber? Foda-se. A gente sabe quase nada como ele é e sabe que ele vai entrar quando ele joga contra time fora de casa, ele costuma ter uma postura covarde e assim, faz um gol e fecha. Mas como que a gente vai fazer um gol e fechar se a gente não tem zagueira? Entre aspas, né? Tem. Mas assim, a gente tem quatro zagueiras inscritas. Vai ter que jogar com duas. E aí depois, na hora que fizer 1-0, vai começar a jogar com três. Enfim, quem fecha as laterais? Porque as laterais que a gente está levando são tudo lateral ofensiva. Não tem aquela qualidade defensiva. Então, se jogar desse jeito de fechar o time, a gente tá fudido. Essa é a palavra, galera. Não tem outra. Não tem outra. Então, vamos tentar, assim, né? Vou tentar ter alguma esperança de que dessa vez o Quase Nada vai olhar e vai falar, ó, não você.
Não vou ser retranqueiro dessa vez. Quando fizer um gol, tem que fazer o segundo. E assim sucessivamente, né? Enfim, acredito muito nas jogadoras de meio campo. Eu espero mesmo que a Letícia Monteiro jogue, porque ela joga muito bem. Apesar de um jogo ou outro, a final contra o Palmeiras, talvez, não entrou e não entrou bem, mas também é uma condição do negócio, né? A gente tem que reverter um 5-1, né? Então, não é fácil entrar num jogo desse, né? Nem todo mundo é a Zanotti que entrou lá e fez o gol. Aí foi gol de pênalti. Quem sofreu o pênalti? Foi ela, não foi? Então, enfim, ainda saiu com postura, não saiu comemorando para depois postar foto nas redes dela, ela comemorando o gol. Não, saiu séria, vamos pro jogo. Cara, aquele jogo foi apesar dos pesares, foi um dos jogos que eu mais vivi o Corinthians ali na arquibancada. Puta que pariu. Enfim, voltando aqui, eu me desvirtuo fácil, né? Vocês viram? Voltando aqui. As jogadoras de meio campo, acredito que elas vão conseguir, fazer isso muito bem, né? As ditas titulares. Se o quase nada não inventar, né, sei lá, pega jogo do Mundial, entrar com a Robledo de titular, alguma coisa assim. Porque, apesar de muita gente falar muito bem da Robledo, eu não acho que ela. Assim, eu ainda não acho que ela se provou digna da camisa do Corinthians, menos ainda que ela se provou digna da sete da grade. Não acho, de verdade. Ela é aquela jogadora que ou corre ou pensa. Então ela sai correndo com a bola. Aí chega um momento que acaba o campo e ela fica, agora, o que que eu faço? Aí no que ela para pensar, ela perde a bola. Ela faz isso, pode ver. Tá? Então, se antes de falar qualquer coisa comigo, pega as imagens e vai ver. Quanta jogada ela sai cara a cara, ela e a goleira adversária, só que ela já correu. Aí agora ela tem que pensar. Aí antes dela pensar, ela voou. Ela perde a bola, a goleira chega antes. Enfim, né? Então, se eu quase nada não inventar uma coisa dessas, né? Se for sério pro jogo, tenho bons pressentimentos, né? Tenho fé que vai dar tudo certo. A gente consegue. Beleza. Beleza. E o setor ofensivo, cara, eu acho que a gente está muito bem servido, né? Então, não só os jogadores individualmente, porque cada um ali sabe o que fazer com a bola. Não tem jogador ali que eu vejo estando entre as titulares e que eu olho assim e fale, putz, essa aqui, será? Né? Não, não vejo isso. Talvez a Andressa Alves, que às vezes ela esquece que ela é jogadora e ela fica muito lado torcedora, fica muito emocionada e fica tão emocionada que não sabe o que fazer com a bola dentro de campo. Porque ela é aquilo. Eu não seria capaz de jogar pelo Corinthians por isso. E também porque eu sou ruim de bola, né? Se, sei lá, se eu tivesse o talento de jogar bola, mas o emocional que eu tenho, eu não conseguiria jogar pelo Corinthians. Porque o emocional iria me atrapalhar. Eu vejo que às vezes isso atrapalha ela, que ela é tão emocionada, ela tem tanta vontade, que ela erra o básico. A gente sabe que ela tem potencial, a gente sabe que ela é boa de bola, né? A gente ignora, né, a Olimpíada lá pela seleção brasileira, que ela perdeu o pênalti. Se for condenar por isso, a gente condena a Tamires também, né? Mas enfim, não é para isso que a gente está aqui, tá? Então a gente vai apoiar. Então, realmente tenho fé que ela pode fazer a diferença. Mas, para mim, assim, a principal jogadora ali vai ser a Gabi Zanotti. Beleza? Então, é isso. Sobre esse elenco, acho que eu falei aqui quem eu acredito que vai bem, quem eu acredito que talvez possa ser uma preocupação. Quem eu não falei, galera, é porque, assim, assim, vai lá e joga, vai e joga, tenho fé que consegue fazer o básico, pelo menos. As que eu falei são as que eu sei que pode desequilibrar, né? Zanotti, Vicky, a própria Ana Vitória, a, a Jaque, enfim. Essas eu sei que podem desequilibrar. As duas laterais, a Tamires e a Gi Fernandes também, na parte ofensiva. E, como eu falei, o que me preocupa é a defesa. Defesa sim me preocupa, mas vai dar tudo certo, vai chegar lá na hora. Pelo menos assim, a gente consiga fazer muitos gols.
Porque se essa defesa estiver vulnerável e a gente levar um gol e fizer três, não tem problema. E que o quase nada pare com essa coisa de achar que 1-0 tá bom. Ou tá 1-1, fez 2-1 tá bom. Não tá bom. Tem que fazer 3, 4, mata. Mata. É no primeiro tempo, mata o jogo. Abre 3-0 no primeiro tempo, no segundo tempo faz 4, sabe? Tenta jogar assim. Ah, tá falando que vai golear todo mundo? Não, mas tenta jogar assim. Coloca só, a meta é fazer 3-0 no primeiro tempo e 4 no segundo. Tenta. Se der errado, a gente sai com 2-0, né? Agora não pode a gente tentar o 1-0 e se der errado, a gente perder. Isso que o quase nada parece não ter entendido, assim, nenhum time que ele passou. No São Paulo foi assim. Vocês lembram a final do Paulista de 22, de 21, desculpa. Paulista de 21. E ganha no Morumbi, né? Os Trica ganharam de nós no Morumbi. Eu tava lá. Depois do jogo em Itaquera. O Corinthians abre 2-0. Faz o 2-1, diminui. Nesse momento tá vindo pros pênaltis. E ele se acomodou. E chamou o Corinthians até o Corinthians fazer o terceiro. Então, é o Corinthians do Arthur. Fez isso. Com o Internacional, mesma coisa. Sabe? A Belém aqui não falou que foi o quase nada que chamou ela para vir pro Corinthians, né? Então, assim, chamou ela para vir pro Corinthians. E espero então que ela tenha perdoado ele, porque na semi lá contra o Internacional na Libertadores de 23 também, ele tira ela, ele tira ela antes do fim do jogo, e aí o jogo vai para os pênaltis, e ela, né, jogadora de frente, já queria que as jogadoras de frente sejam as que sabem bater, né? Até porque quem perdeu o pênalti pro Inter foi uma jogadora de defesa. Então, a gente imagina que as de frente saibam bater melhor. Ele tira ela e o Inter é eliminado pelo Coringão. Enfim. São Paulo, Inter, tudo isso aconteceu isso. Todo esse time aconteceu isso. No Corinthians já aconteceu isso. Então, por favor, né? Admite que você está errado, Claudinado. Admite. E dessa vez vamos fazer diferente. Outra coisa que eu queria falar também, vamos lá. Outro assunto importante aqui. O que a Fiel Londres está fazendo. Olha isso aqui, que da hora. O nosso irmão gringo, né, o Corinthians Casuals, vai jogar nesse sábado, certo? Tem um jogo lá contra o AB. Putz, esqueci o nome do time. Quero falar Abbey Road, mas Abbey Road é o disco dos Beatles, né? Aquela é Londres, né? A Abbey Road fica em Londres. Será que as Bravas atravessaram a fatídica Abbey Road? Não vi ainda, mas talvez já tenham atravessado e já postaram, eu que acabei nem vendo. Mas, enfim. E o Corinthians, o Corinthians Casuals vai jogar e as Brabas vão estar lá, né? Vão lá fazer essa visita a eles pro primeiro jogo deles na temporada. Eu acho isso que a Fialone está fazendo muito legal. O que o próprio Casual está fazendo é muito legal. Porque isso pode atrair torcida local para ir lá e apoiar o Corinthians, sabe? Isso pode puxar uma parceria muito boa. E porque é aquilo, galera, a Fiel não vai estar lá em peso como a gente consegue estar aqui em Itaquera, como a gente consegue ir em Canindé, esses estados daqui, porque, porra, Londres, né? É mais longe. Então, tem muito corintiano lá? Tem, porque corintiano tem muito em todo lugar. Porém, poder chamar alguém de alguma torcida de lá ainda para chegar e fazer volume, é muito mais provável que a gente tenha uma torcida lá apoiando do que, por exemplo, o Gotham tem a torcida lá. Quem que é? Vai, os fãs do Batman vão? Não acredito muito nisso, não, galera. Acredito que fazer isso aqui é levar uma torcida de lá junto com a gente. E isso vai ajudar as Brabas demais. A gente sabe o quanto a fiel torcida no estádio faz diferença. O quanto ter uma torcida ali na arquibancada, vibrando por elas, faz a diferença. E vamos fazer isso aqui de novo. E, pô, vamos ensinar o Poropopó pra torcida dos gringos, hein? Bora lá, Fiel Londres, vocês têm uma missão. Então, galera, siga a Fiel Londres nas redes, tá? Fiel.londres. Beleza? Cara, 5 dias. 5 dias. As Bravas vão me fazer acordar cedo, cara. Eu odeio acordar cedo. Bem que eu arrumei um trampo agora que eu vou trabalhar de manhã. Mas tudo bem, eu vou trabalhar de manhã. De noite eu vou.
dormir mais cedo, né? Fazer o quê? Vida de adulto, a gente tem que se adaptar, é isso. Então, galera, já arrumei outro trampo. Eu tinha falado nos vídeos atrás que eu tinha perdido, que eu tinha saído do meu trampo antigo, tive que devolver o computador, mas agora eu já vou trabalhar de novo, graças a Deus. Porque ingresso para ver as bravas não se paga sozinho, né? A gente precisa trabalhar. Enfim. Então, é isso. Parabéns a Fiel Londres. Não deixem de seguir as páginas dele. É a nossa também. Se você esqueceu lá no começo do vídeo quando eu tinha falado, universobrabo.sccp. Segue a gente lá. Também deixa o like aqui embaixo. Só para lembrar vocês, caso vocês tenham esquecido lá no começo. Beleza? Então, e agora, galera, vou falar do último assunto que eu queria falar hoje, que assim, eu falei, o Corinthians tem grandes desafios no começo do ano. O primeiro deles é o Mundial, com certeza. O desafio seguinte, que é um que, ao meu ver, a gente já saiu atrás, é a Supercopa, né? A gente vai ter a final aqui, né? Tite Leila contra o Corinthians, ok? Porque saiu, né, o mando de campo desse jogo, que vai ser na Arena Barueri. O jogo vai ser dia 7 de fevereiro. O jogo ia ser dia 8 e a Supercopa, geralmente, até agora, o que que ela usou para definir quem ia ser o mandante? Quando tinha mais times? Quem estava mais acima no ranking da CBF. Então, por isso, as três primeiras Supercopas foram decididas em Itaquera, Coringão campeão. Ano passado, foi decidido no saldo de gols, né? Na pontuação barra saldo de gols. Que ninguém chegou até a final dos pênaltis, né? Nem Corinthians nem São Paulo. Mas o São Paulo tinha um melhor saldo de gols e por isso foi decidido o jogo lá no Morumbi, né? Eu não vou chamar de Morumbi, tá? Eu tenho muito respeito por aquele estádio, né? O nosso salão de festa. Eu não vou ficar chamando com o nome de chocolatinho, não, na moral. Então, o jogo lá no Morumbi, né? Infelizmente, deu melhor para elas. E só que aí chega desse ano, eles resolvem adotar o mesmo critério, pelo menos para definir o confronto, o mesmo critério da masculina. Campeão da Copa do Brasil contra o campeão brasileiro. Beleza. Só que no masculino, esse jogo é em campo neutro. Vai ter, né, Corinthians e Flamengo. Campo neutro, o jogo vai ser em Brasília. Duas torcidas, 50-50, 50% para cada torcida, e é isso, né? E aí chega nessa daqui, primeiro que o jogo era dia 8. A gente já vai jogar dia primeiro. A gente não vai ter nenhuma semana de gap para chegar no Brasil, para treinar, para descansar depois do Mundial. Não vamos ter isso. Ele vai jogar dia primeiro do Mundial lá em Londres. Vai, em seguida, já vem para o Brasil, já treina, porque no sábado já tem a final com o Palmeiras. Sabe? O jogo que era para ser domingo. Aí fica, mas domingo também tinha o derby masculino. Eu vou fazer uma pergunta bem sincera para vocês. E daí? E daí? Na moral, eu me lembro de assistir a final da Supercopa de 2024. O jogo foi de manhã. E de noite, tinha o derby masculino. E pior, né? Era o derby masculino com o bando do Palmeiras. E aí, deu algum ruim aquele dia? Não que eu saiba. Fui olhar em jornal e tudo mais. Não aconteceu nada. Então dá para ter o jogo, sabe? Se for colocar, inclusive, em campo neutro, em outra cidade que seja, sabe? Dava para fazer isso. Dava para fazer. Colocar em campo neutro, enfim, dava, dava. Só que aí a titia Leila pega, vai lá nos bastidores e supostamente fala para mudar a data, não quis que fosse campo neutro, tudo isso. E ela vai lá e supostamente ela decide o que fazer, a CBF abre a bunda e é isso. E o Corinthians faz o quê? Nada. Cadê o tio Paulo? Cadê o tio Paulo? É sério, galera. Eu olho para aquele tio Paulo, o que que eu vejo dele? Eu vejo isso aqui, cara. É isso aqui. O nosso presidente é um lixo, sabe? Ele é isso aqui. Você vai olhar o que que ele tá fazendo. Tá gravando um videozinho tocando violão. E o Corinthians? Cadê ele chegar forte no bastidor para alguma coisa? Não tem. Não tem. Né? Nossas bravas estão abandonadas aí por esse cara. Por isso que eu falo, o que esse time ganha é sobre elas,
sobre elas que entram em campo e representam. E o jogo é de novo na Arena Barueri, onde não temos boas lembranças da última vez que estivemos lá. Mas dessa vez vai ser diferente. Vamos deixar elas chegar, né, em cima do salto. Pô, Zanerato voltou, tal, Duda voltou. Vamos deixar elas assim, achar que, né, que tá tudo bem. E a gente vai chegar e vamos surpreender, né? Cacete, viu? A gente sai de um tema mundial para ir falar de Palmeiras, das coisas que não tem nada a ver, né? Mas beleza. E então, isso eu falo, joga na gente uma responsabilidade a mais. A gente tem que ser campeão mundial para poder tirar essa onda com a porcada na semana seguinte, né, galera? Vamos lá? E então, assim, eu espero que, pelo menos as jogadoras do Corinthians que estavam lá é, 6 anos atrás, eu falo seis, né? Não, foi 2019, mas não chega a 7 anos porque foi no final do ano, sabe? Em outubro, barra novembro de 2019, que o Corinthians jogou a Libertadores no Equador e jogamos uma final ali enjoada contra a Ferroviária. Se eu não me engano, esse jogo foi na terça-feira. E a gente volta do Equador com a Taça da Libertadores e no sábado tinha a final do Campeonato Paulista contra o São Paulo no Morumbi, 11 da manhã. O Corinthians foi lá e ganhou. No Morumbi, sabe? E várias das jogadoras que estavam lá ainda estão no elenco. Então, que elas consigam trazer a energia que elas usaram daquela vez, para essa vez também, e a gente mostrar com essa porcada que o que aconteceu ano passado foi exceção. Que contra o Corinthians não tem titia Leila que resolva, não. Beleza? É contra tudo e contra todos. É contra a CBF, que abre o rabo para ela, tá? É contra ela, que, apesar de tudo, né? Parabéns para ela, porque ela consegue chegar nos bastidores, ela consegue ser forte nos bastidores, ela consegue ir lá, né? E, enfim, conseguir o que ela quer, né? Essa é a realidade. Quanto a gente tem um blogueirinho de violão, né? Enfim, é isso. Então, mesmo com todas essas adversidades, eu acredito que o Coringão vai ser campeão das duas coisas. Vai ganhar o Mundial e vai ganhar a Supercopa. Ou seja, galera, eu tenho fé que as Brabas vão sair com 2 troféus depois de 3 jogos esse ano, beleza? Se você já está no futuro e já sabe o que aconteceu, comenta aqui embaixo. Eu estava certo, eu estava errado, ganhou só um troféu, ganhou nenhum, ganhou os dois, eu estava certo acreditar no Coringão. E, cara, o Corinthians não acredita até o fim. Eu vou acreditar até o fim. E é isso. Beleza? Vamos acreditar que dessa vez o quase nada aprendeu e que esse ano vai dar tudo certo. Beleza? Já vamos pro carnaval, já com 2 troféus e puta merda, cara. Na semana seguinte já estreia no Brasileiro. Em pleno carnaval a gente estreia no Brasileiro. Vamos ver como é que vai ser. Até hoje, quando eu olhei, ainda não tinha adversário, não tinha nada definido. Mas vamos ver se antes do carnaval a gente descobre contra quem a gente joga, beleza? Bom, galera, é isso. Falei de tudo que eu queria falar e a janela tá aberta ainda, agora que eu vi que tá dando sol ali, mas. Enfim, vocês sabem o que tá escrito, né? É isso, galera. Por hoje é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Comenta aqui o que vocês acham. Se tem alguma coisa que eu falei aqui que vocês acham que eu falei besteira, escreve aí embaixo. Bora trocar essa ideia, porque o meu objetivo é trazer o debate. É vir aqui para a gente conversar sobre o assunto. Eu faço análise, faço estudo, vejo, né, tudo. Assim, e no final eu coloco minha opinião aqui, coloco o que eu acho a partir dos dados que eu encontro, das minhas pesquisas. E estamos aqui para isso, beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, beleza? Deixa um comentário, deixa a curtida, se inscreve no canal, segue a gente lá no Instagram, universobrabo.sccp. O link está aqui na descrição. E é isso, galera. Bora mandar essa energia positiva para nossas brabas. Bora trazer o Mundial, bora trazer a Supercopa, beleza? É isso, tamo junto, respeita as minas e vai Corinthians. Valeu.